Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à InfoSession sobre Design Thinking for Innovation. Hoje teremos a presença do Tiago Luís, o nosso diretor de programa, não só do Design Thinking for Innovation, mas também do nosso programa em Customer Experience in Action. O Tiago é diplomado em Design Thinking pela Darden School of Business, formação executiva pela Columbia University, é atualmente Managing Partner da Home Strategy and Customer Centricity e tem um longo percurso em empresas de retalho alimentar e em consultoria de marketing nos mais variados setores. É com muito gosto que passamos a palavra ao Tiago, que nos vai dar uma sessão sensivelmente de 30 minutos sobre o programa e sobre alguns dos outputs finais que podemos proporcionar. Agradecemos a todos a presença e a preferência. Sou Tiago Luís, passo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Bom dia a todos. Ainda bem que estão aqui e temos esta oportunidade para ter esta conversa sobre o programa Design Thinking for Business Innovation e, portanto, é um prazer estar aqui hoje procurando clarificar questões, aprofundar, no fundo, conhecimento sobre o programa que nós temos aqui na Católica, no âmbito desta metodologia de inovação, o Design Thinking. Muito bem, então eu diria que se calhar uma das primeiras questões será até que ponto o Design Thinking é importante, até que ponto o Design Thinking é prioritário. E sobre isto gostava de partilhar duas ou três ideias. Começamos aqui por este senhor, pelo Roger Martin, que foi durante bastante tempo Dean da Rotman School of Management na Universidade de Toronto. Ele é também coautor de um livro muito conhecido na área e com muito sucesso na área da estratégia, o Playing to Win, coautor com o A.G. Lafley, que na altura era o CEO mundial da Procter & Gamble. E o Roger Martin, antes deste livro, lançou um outro, que se designa de Design of Business, e basicamente o que ele defende neste livro é o facto de o Design Thinking ser para as empresas uma vantagem competitiva. E, portanto, aqui como primeiro input para esta dúvida que pode subsistir, que é se o Design Thinking é um tema suficientemente importante, suficientemente prioritário, este primeiro input, um especialista na área da estratégia, na área da gestão, um reputado académico a defender que o Design Thinking é uma vantagem competitiva para as empresas. Temos várias outras situações que apontam neste sentido. Temos o caso da Indra Nooyi, que foi CEO mundial do grupo Pepsi, que tornou público este movimento interno muito estruturante que consistia em colocar o Design Thinking no centro da estratégia do grupo PepsiCo e de uma forma muito bem sucedida. E depois temos inúmeros casos de sucesso em diferentes setores de atividade, diferentes organizações, enfim, na banca, no retalho, aqui no Fast Moving Consumer Goods, com a Procter & Gamble, a Apple, a Google, enfim, o Airbnb, que não existiria hoje se em 2011 não tivesse feito uma abordagem de Design Thinking, e, portanto, exemplos de empresas que veem no Design Thinking uma abordagem absolutamente estruturante à forma como estão do ponto de vista competitivo e que atribuem ao Design Thinking, a esta abordagem, uma parte significativa do seu sucesso. Também as grandes consultoras olham cada vez mais para o Design Thinking e para a importância desta abordagem, enfim, do design na estratégia, no desenvolvimento das organizações, do seu negócio, e, portanto, é recorrente, por exemplo, no caso da McKinsey & Company, a termos artigos que, de alguma forma, acentuam a importância das empresas fazerem esta abordagem ao design e de colocarem o design. Já vamos entrar um bocadinho mais em detalhe sobre isto, o que é isto do design, no centro da sua estratégia. E, enfim, uma das publicações mais recentes e com mais relevância a este nível foi um estudo feito precisamente pela McKinsey & Company, que basicamente demonstra que, por comparação com os seus competidores no setor, portanto, por comparação com o benchmark, as empresas que estão no primeiro quartil, no que eles chamam o Design Index Score, mais do que duplicam as receitas, utilizando abordagens de design e design thinking, e mais do que duplicam o retorno para os seus acionistas. E, portanto, aqui, research que comprova o impacto que a adoção da metodologia de design thinking e de uma abordagem de design nas organizações, o impacto que tem, como eu dizia, nas receitas e no retorno para os acionistas. Portanto, e de forma absolutamente inequívoca, e continuando aqui um bocadinho nas conclusões da McKinsey,
o ponto é o design thinking contribui decisivamente para o desenvolvimento do negócio, para o retorno para os acionistas e, sobretudo, isto é muito importante, de uma forma muito sustentada, prepara as organizações para lidar com o contexto de mudança que cada vez mais está presente no seu ambiente competitivo. Portanto, eu diria, primeira ideia fundamental, o design thinking não apenas é relevante, como é absolutamente prioritário nos dias de hoje, prioritário para as organizações e, portanto, para nós, enfim, que integramos determinadas organizações para podermos fazer a diferença, para podermos dar esse contributo decisivo. Outra questão que eu acho que eventualmente se coloca, e portanto procurando antecipar o que podem ser algumas das vossas questões, é e a que é que o design thinking se pode aplicar? Qual pode ser o scope do design thinking? Bom, o design thinking começou sobretudo no âmbito corporativo, no âmbito das organizações, das empresas, a ser aplicado mais ao nível da inovação, mas de forma recorrente essa aplicação tem vindo a ser alargada a outros desígnios, a outros objetivos, e é exatamente disso que dá conta esta publicação, a Harvard Business Review, em setembro de 2015, sobre o impacto que o design thinking pode ter a outros níveis que não apenas na área de inovação. Mas, portanto, só para dar alguns exemplos. Na inovação, certamente, e, portanto, tipicamente é uma abordagem muito utilizada na esfera da inovação, cada vez mais, porque também cada vez mais empresas estão focadas em redesenhar a sua customer experience. É uma abordagem, uma metodologia essencial para conseguirmos repensar, redesenhar com sucesso a experiência que proporcionamos aos nossos clientes. Mas é também curioso que a adoção do design thinking tem um impacto também muito forte internamente nas organizações, que sentem cada vez mais que têm que cultivar e têm que estimular mudanças de mindset, a adoção de novas formas de trabalhar, uma colaboração interdepartamental, que é um dos maiores desafios internos que têm as organizações, e, portanto, o design thinking, de forma muito estruturada, estimula imenso nas organizações esta colaboração interdepartamental, que é, aliás, imprescindível para trabalhar com metodologia, e ajuda de forma muito significativa a centrar as organizações nos seus clientes. E, portanto, este desígnio também que cada vez mais organizações têm de se tornarem, enfim, customer-centric, é algo que pode ser muito impulsionado pelo design thinking, porque é a essência do design thinking e já vamos ver como. Só mais um ou dois exemplos, contextos de transformação nas organizações. A transformação digital é um bom exemplo disto e, portanto, neste âmbito há muita mudança em curso nas diferentes organizações. A transformação digital tem naturalmente uma componente digital, mas tem uma componente muito forte de pessoas, de transformação, de novas formas de trabalhar, de colaboração, etc. E, portanto, especificamente em contextos de transformação digital, o design thinking é muitíssimo útil. E, só para terminar com mais um exemplo, é também muito frequente que em determinadas organizações, a área de people utiliza o design thinking para repensar a experiência que proporciona aos seus colaboradores. E, portanto, tipicamente para resolver problemas ou de atração de talento, ou de retenção de talento, ou de entrega e motivação das pessoas. E, portanto, seja qual for o desafio concreto presente no âmbito dos colaboradores e que se traduz de alguma forma na experiência que se lhes proporciona, é um desafio que pode ser endereçado por design thinking. Bom, mas então o que é isto do design thinking? E sobretudo aqui para enquadrar as pessoas que já tenham ouvido falar, mas que não saibam exatamente o que é esta abordagem e depois já entrarei um bocadinho mais em detalhe sobre ela. Bom, eu procurei aqui algumas definições que eu acho que são relativamente práticas, relativamente simples e úteis para compreendermos o que é e podem servir de estímulo até para depois o Q&A que faremos em seguida. Então, por exemplo, aqui Interaction Design Foundation diz-nos que o Design Thinking é um processo iterativo, ou a forma como descreve o Design Thinking, um processo iterativo que é utilizado pelas equipas e é um facto. Por isso é que a colaboração é muito impulsionada pelo Design Thinking, porque por definição nós utilizamos isto em equipa e que está muito focada em compreender os utilizadores ou compreender as pessoas, desafiar os pressupostos internos, redefinir os problemas e criar soluções inovadoras que nós vamos prototipar e que vamos testar.
Ou seja, soluções que são criativas, que não existiam, que são inovadoras, que nós acreditamos que vão gerar valor para os seus destinatários, sejam eles clientes externos ou clientes internos, mas que nós vamos ter a oportunidade de validar, fazemos isso de forma sistemática e acreditamos nós inteligente, para detectar eventuais falhas nas soluções, eventuais fracassos, para detectar isso antecipadamente e a tempo de podermos redesenhar, podemos redefinir, recriar a solução para, de forma mais previsível, nos aproximarmos do sucesso. E diz-nos ainda, algo que é bastante verdade, que é o Design Thinking é especialmente eficaz para atacar problemas que são complexos, que às vezes nem sequer estão muito bem definidos. Muitas vezes, problemas relativamente aos quais vemos apenas os sintomas e não sabemos ainda bem quais são as causas. Portanto, parece-me uma boa definição para começarmos a entrar no que é o Design Thinking. Uma outra, muito nesta linha, mas que traz um ou dois aspectos complementares que eu também acho interessantes. Portanto, este sublinhado que é uma abordagem à inovação human-centered, ou seja, centrada nas pessoas. Isto significa que isto é mais do que client-centered ou customer-centered. Não vemos as pessoas apenas na sua condição de clientes ou de consumidores. Procuramos ir para além disso, para termos um conhecimento mais estrutural sobre elas e dessa forma identificarmos as necessidades que não estão a ser satisfeitas. E como sabemos, essas necessidades são cada vez mais subtis. Tipicamente não falamos de necessidades funcionais, estamos muito mais na esfera do emocional ou do social. E depois, mais uma vez, a referência à prototipagem rápida, de ideias criativas, e depois aqui um aspecto bastante importante, que é o facto do Design Thinking transformar completamente a forma como nós desenvolvemos produtos, como nós desenvolvemos serviços e processos internos, e até as organizações. Portanto, por isso é que o Design Thinking tem muito impacto, não apenas no valor que as organizações geram para os seus clientes e, consequência, para si próprias, mas também naquilo em que elas se tornam internamente, nomeadamente muito mais customer-centric e muito mais colaborativas. E depois, para terminar, um aspecto que eu acho fundamental. O Design Thinking dá-nos instrumentos para tomarmos decisões que são suportadas por aquilo que verdadeiramente os clientes querem, aquilo que descobrimos que eles querem, aquilo que validamos que eles querem, e não tanto decisões suportadas por dados históricos, ou por intuição, ou por crença sobre o que vai funcionar ou não vai funcionar. E, portanto, estamos num contexto cada vez mais ambíguo, cada vez mais volátil, cada vez mais complexo, e, portanto, é fundamental nós termos instrumentos que nos permitem reduzir o risco relativamente às decisões que nós tomamos, especialmente quando essas decisões passam pela criação de soluções que não existiam e, portanto, pela criação de inovação. O que é super interessante relativamente ao Design Thinking, e é, aliás, uma das principais causas de adoção desta abordagem, quer em grandes empresas, em grandes estruturas, quer facilmente em qualquer startup que começa algures numa cave ou numa garagem. Tem muito a ver com o facto da estrutura ser muito clara, ser relativamente simples e muito previsível. E, portanto, tudo aquilo que, enfim, constitui para nós um caminho claro e uma estrutura clara para fazer as coisas de forma diferente facilita-nos a vida. E, portanto, o Design Thinking tem essa característica. No âmbito desta estrutura, há um aspecto fundamental, que é nós nunca começamos pela solução, nós começamos sempre pelo problema. O que é que nós sabemos? Na área de inovação, o Design Thinking demonstra-nos isso frequentemente. Não existem em absoluto boas soluções, não existem em absoluto soluções universais, soluções que geram valor. Existem, de facto, soluções que para aquelas pessoas em concreto, para um determinado contexto específico e com uma determinada execução, podem ser geradoras de valor para elas e, portanto, para a nossa organização. Portanto, o primeiro passo é sempre identificar os problemas certos que nós queremos resolver, caracterizar de forma relativamente profunda e muito específica esse problema, e então, uma vez caracterizado e identificado o problema, a unmet need que queremos satisfazer, aí sim, nós vamos começar a trabalhar hipóteses de solução, vamos prototipar, que vamos testar, relativamente às quais vamos gerar aprendizagens essas que vão estar na base das decisões que nós vamos tomar. E, portanto, isto para dizer o seguinte, aquela máxima muito frequentemente utilizada por nós, enfim, pelas nossas FIAs, pelos nossos líderes nas organizações, que é, pá, não tragas o problema, traz-me a solução, é absolutamente válida para problemas do dia-a-dia, para problemas relativamente simples ou recorrentes,
mas é completamente inadequada para o contexto que estamos a viver, especificamente ou especialmente quando se trata de problemas mais estruturantes, de problemas mais complexos, que eles em si mesmos merecem mais atenção da nossa parte e um conhecimento mais aprofundado. É muito fácil desenhar uma solução espetacular para o problema errado. É isso que nós fazemos frequentemente na área de inovação, se não utilizarmos as abordagens certas, os instrumentos certos para o evitar. Portanto, voltando à estrutura do Design Thinking, por um lado, primeiro um foco no problema, na identificação do problema que queremos resolver e na sua caracterização. Tipicamente é um problema não da nossa própria organização, mas um problema que queremos resolver a alguém e que, uma vez bem solucionado, vai gerar valor para essas pessoas e, portanto, valor para nós, por consequência, valor para nós. Portanto, começamos sempre pela identificação do problema certo a resolver e, a partir daí, avançamos para a criação e para a geração de eventuais soluções que nos possam aproximar do sucesso. De uma forma mais concreta, o Design Thinking desenvolve-se em 5 passos, que começam por ser sequenciais, mas depois a abordagem é iterativa, ou seja, a qualquer momento nós podemos voltar atrás para voltar a fazer um loop de aprendizagem. Então, quais são esses passos? O primeiro passo é a empatia, que é então um passo em que nós estamos focados em conseguir ver o mundo pelos olhos das pessoas para as quais estamos a desenhar uma solução. E, portanto, nós seguimos várias técnicas para empatizar com as pessoas, nós vamos entrevistar as pessoas, observamos as pessoas, imergimos nas experiências, ou seja, disciplinamos no sentido de passarmos nós próprios pelas experiências que estas pessoas passam e, portanto, desta forma, para conseguirmos calçar os seus sapatos e, portanto, ganharmos essa capacidade de nos pormos no seu lugar, independentemente de concordarmos em absoluto com as suas visões ou discordarmos em absoluto com as suas visões. O nosso papel aqui é compreendê-las, perceber a forma como veem o mundo no âmbito do projeto em que estamos a trabalhar e, gerando esse entendimento, depois conseguirmos criar soluções que sejam geradoras de valor para elas. Portanto, o primeiro passo é a empatia. O segundo passo é a definição. E aqui ainda nem sequer estamos a falar da definição da solução, estamos a falar da definição do problema. Portanto, de forma simples, isto resulta no seguinte: nós temos um desafio de partida, temos um problema de partida que queremos resolver às pessoas e, por consequência, à nossa organização. Vamos então correr um processo de empatia em que vamos aprofundar o conhecimento que temos sobre estas pessoas, sobre o seu contexto, sobre as tais unmet needs, e a partir daí nós, enquanto equipa, vamos, a partir da aprendizagem que geramos do processo de empatia, vamos definir qual é o problema, qual é o desafio no qual nos vamos concentrar para gerar soluções. Portanto, o que é que nós vamos querer resolver? Tipicamente, aquilo que nos é pedido é que, após um processo de empatia, o conhecimento que temos do desafio seja muito mais profundo e, portanto, que a formulação inicial do desafio seja revista, resultante desse maior conhecimento que foi gerado no processo de empatia. Portanto, nesta fase, definição, então a definição do desafio no qual nos vamos concentrar e para o qual vamos querer gerar soluções. Depois, o processo de criação de soluções desenvolve-se em 3 passos. O primeiro deles é a ideação, ou seja, um momento em que nós vamos gerar ideias, aqui se calhar por possíveis ideias para a solução, por diferença com uma forma mais clássica, enfim, de trabalhar nas organizações em que muito rapidamente nós começamos, enfim, procuramos gerar uma solução e muito rapidamente nos prendemos a essa solução e começamos a defender essa solução internamente na empresa, na organização. Por diferença com isso, nós temos aqui que nos disciplinar, potenciar ao máximo a criatividade, enfim, muito resultado da diversidade da própria equipa, e nesta fase de ideação procurar um número razoável de hipóteses alternativas de solução. É fundamental procurarmos soluções alternativas e não ficarmos apenas com a primeira, até porque sabemos, no âmbito da criatividade e da inovação, que tipicamente as primeiras ideias são apenas as ideias mais óbvias. Portanto, temos aqui técnicas específicas para, nesta fase de ideação, gerarmos ideias, hipóteses de solução que estão para além do óbvio. Depois, nós temos sempre, nós desenvolvemos as soluções acreditando, e de uma forma muito otimista, que temos a capacidade para resolver os problemas, mas depois, a partir daí, a seguir à fase de ideação, temos uma atitude muito calculista, muito prudente, que é o que é que pode estar aqui a correr mal, quais é que podem ser os pressupostos errados nas soluções que estamos a criar, o que é que pode representar um falhanço
se implementarmos estas soluções, que devemos conhecer o mais rapidamente possível e a tempo de agir sobre isso para redesenhar a solução e, portanto, para podermos ter sucesso. Para isso, nós seguimos então os 2 outros passos, prototipagem e teste. O que é a prototipagem e o teste? Prototipagem é, se quiserem de forma muito simples, técnicas para dar vida à solução ou às hipóteses de solução que estamos a pôr em cima da mesa para as podermos testar. Qualquer forma de dar vida a eventuais soluções é um protótipo e, portanto, não imaginem apenas concretizações físicas. No caso de ser um produto, o protótipo pode ser físico, mas nós prototipamos serviços, prototipamos experiências, portanto, prototipamos o intangível e seguimos técnicas, enfim, que designamos de prototipagem rápida, porque sabemos que são absolutamente suficientes para interagir com os destinatários dessa solução e para obter o seu feedback. É isso que fazemos na fase de teste, e aqui também por diferença com uma forma mais convencional de trabalhar. Quando nós vamos a teste, levamos a hipótese de solução a teste, o objetivo não é necessariamente concluir que estamos absolutamente certos e, portanto, vamos em frente a esta solução. Nós, se chegarmos aí perfeito, no primeiro loop, mas a nossa preocupação fundamental é aprender sobre o valor e as eventuais debilidades que as várias soluções que estamos a pôr em cima da mesa têm aos olhos dos seus destinatários, aos olhos dos clientes. Portanto, quando nós vamos a teste, fazemos-lo suficientemente cedo, isto é muito diferente de uma forma clássica de trabalhar, fazemos-lo suficientemente cedo para aprender sobre os pontos fortes e os pontos fracos das nossas soluções, a tempo de voltarmos atrás, novamente à ideação, para redesenhar as soluções, reajustando-as ou abandonando-as e com o que aprendemos na fase de teste, ganhando a capacidade de imaginar soluções completamente diferentes. E fazemos este loop de aprendizagem e teste, ideação, composto por ideação, prototipagem e teste, tantas vezes quantas aquelas que a equipa sente que são as que tem que fazer para se sentir confortável e muito segura de que a solução que vai lançar, que vai implementar, vai ter sucesso. Destine-se ela a clientes externos, à organização, destine-se ela a clientes internos da própria organização e, portanto, tipicamente aos nossos colegas. Portanto, isto para dizer que a estrutura é muito clara. Nós já sabemos que primeiro vamos aprofundar o conhecimento sobre o problema e, enquanto equipa, vamos definir de forma muito clara, e temos técnicas específicas para isso, para fazer o framing e o reframing do desafio que temos em mãos de forma absolutamente clara e cristalina, para, a partir daí, entrarmos num processo de geração de soluções que se desenvolvem em 3 passos: ideação, prototipagem e teste, que são passos, compõem então este loop de aprendizagem e teste que nós corremos tantas vezes quanto daquelas que consideramos necessárias. Ou consideramos necessário. O que é muito interessante no Design Thinking, e remetendo também já para o programa, é que o Design Thinking não nos oferece apenas esta estrutura composta por estas fases. As várias fases têm embebidas várias ferramentas que, de forma muito mais concreta, muito mais específica, nos ajudam a fazer este caminho. E, portanto, nós, enfim, utilizamos os mapas de stakeholders, utilizamos técnicas de entrevista etnográfica, de observação e de imersão para desenvolver empatia com as pessoas. Nós utilizamos mapas de empatia, trabalhamos muito com mapeamento de jornadas, com o desenvolvimento de personas, hoje em dia já mais em voga nas organizações, mesmo que não utilizem integralmente a metodologia de Design Thinking. Sobre isto, talvez o alerta que eu fizesse fosse este: muitas vezes nas organizações se atribui designações de mapeamento de jornadas e personas e exercícios internos que se fazem, que na verdade não são verdadeiramente os mapeamentos de jornadas e desenvolvimento de personas que fazemos no Design Thinking. Exemplo, uma jornada não resulta da percepção que nós temos da experiência que proporcionamos ao cliente, ou da jornada que o cliente vive. A jornada, o mapeamento da jornada é muito mais profundo do que isto. O mapeamento da jornada resulta do que nós aprendemos no processo de empatia, que nos é dito pelas pessoas, que nós podemos observar sobre verdadeiramente qual é a jornada que elas vivem, qual é a experiência que elas têm. Portanto, é completamente diferente nós mapearmos uma jornada com base na nossa percepção interna, de mapearmos uma jornada que resulta do conhecimento que geramos a partir de processos de empatia. Personas, exatamente a mesma coisa. Mas, portanto, temos muitas ferramentas, jobs to be done, depois a capacidade de gerar insights, as how might we questions, para fazer o reframing dos desafios que temos em mãos, técnicas de ideação, brainstorming e outras,
técnicas de priorização de ideias e de eventuais soluções e como é que nós procuramos combater os enviesamentos cognitivos que muitas vezes estão subjacentes a cada um de nós ou ao processo de tomada de decisão. Value Proposition Canvas, prototipagem rápida, a Service Blueprint, que é uma ferramenta específica de Service Design para entrar mais em detalhe no desenho do serviço e de como é que internamente das implicações internas para que a organização possa prestar o serviço da forma como pretende. E, portanto, estes loops de aprendizagem e teste, tudo isto para dizer que os vários passos, as várias fases do Design Thinking são musculadas com ferramentas específicas, com dinâmicas específicas, que nos permitem, então, de forma mais prática e efetiva, levar a cabo, no fundo, este caminho e, então, ter sucesso no âmbito do desafio que temos em mãos. No nosso programa, nós, enfim, temos vários módulos muito relevantes. O programa tem início já a 20 de abril, vai até 30 de junho. Estamos a falar, bem, no essencial estamos a falar dos meses de maio e junho, ali com a ponta final de abril. E é um programa que tem 50 horas, que se desenvolve em 14 sessões e tem um traço fundamental que é uma enorme aplicação prática. A nossa preocupação é o saber fazer. A nossa preocupação é que os executivos que estão connosco neste programa saiam a 30 de junho com, bem, para além de terem tido uma experiência super gratificante, saiam muito confortáveis e com muito entusiasmo para aplicarem a metodologia de Design Thinking na sua vida, nas organizações. Este é também um tema interessante. A aplicação não é apenas no âmbito profissional, a aplicação pode ser feita também a um nível pessoal. E, portanto, nós estruturamos o programa de uma forma que eu vou apresentar agora, que permite atingir esse objetivo. Então, como é que as coisas acontecem? Nós começamos no dia 20 de abril com o primeiro módulo, enfim, começamos com as apresentações, é fundamental, normalmente, enfim, parte muito importante desta experiência são os colegas que vão ter, a diversidade que vai estar em sala, a senioridade que vai estar em sala, a partilha de experiências que cada um de vocês, enfim, tem para fazer, a realidade competitiva das suas organizações que têm para partilhar. Portanto, damos muita importância a isso, é parte fundamental dessa experiência e começamos logo no primeiro dia com isso, com as apresentações das várias pessoas e depois com o primeiro módulo que começa por ser um overview à metodologia Design Thinking, aqui o Discovering Design Thinking. Depois vamos ter um módulo centrado em empatia, que se desenvolve em duas partes e com isto começamos a entrar então na primeira fase da metodologia. Os participantes vão trabalhar em equipas e vão aplicar o que estão a aprender a um projeto real. Este aspecto é também muito importante. Ainda não referi. Qualquer participante pode propor um projeto real para ser trabalhado no programa, por si e pelos seus colegas. E o por si aqui ainda pode ser revisto. Temos casos de pessoas que propuseram que determinados projetos fossem trabalhados e as opiniões, muitas vezes, apesar de tudo, dividem-se, o que é curioso. Alguns participantes a dizer, bom, eu gostaria muito de trabalhar neste projeto, da minha empresa, ou o que fosse, e outras pessoas a dizer, mas eu preferia não trabalhar porque eu já estou tão condicionado, e o que eu gostaria mesmo era que alguns colegas design thinkers pudessem trabalhar sobre este projeto e eu estaria completamente disponível para dar todo o suporte que eles precisassem para não os condicionar. Portanto, podem propor projetos que estassem a dever trabalhados com metodologia, e só depois decidir se querem vocês próprios trabalhar nesse projeto ou não. Portanto, como é que funciona? Cada participante pode propor o seu projeto, o projeto é avaliado por mim para ver se tem condições para ser trabalhado no âmbito do programa, portanto é condicionado a essa avaliação, e depois nos casos em que temos mais propostas de projetos do que o número de equipas para trabalhar, nós sujeitamos então ao interesse dos participantes e aqueles que suscitam mais interesse são os projetos que avançam, são os projetos que vão ser trabalhados. Mas, portanto, continuando aqui, voltando à estrutura do programa, com estes dois módulos, então, as equipas começam a ter conhecimento e a possibilidade de começar a trabalhar então sobre o seu projeto na fase de empatia. Esta é uma fase em que nós vamos dar mais tempo para ser trabalhada, porque passa naturalmente por conhecer os clientes do projeto, ou os destinatários do projeto, e, portanto, levar à prática técnicas de empatia.
E, portanto, este período em que as equipas estão a trabalhar a este nível é enriquecido com outros módulos que nós temos no programa, que são fundamentais, mas que não compõem o corpo, a coluna vertebral da metodologia. Que módulos são esses? Transformação digital e New Business Models, Visual Thinking, e para dar aqui uma breve explicação sobre a razão de ser cada um deles. Estes contextos de transformação digital, enfim, vem alterar a nossa vida, vem trazer-nos um sem número de possibilidades que nós devemos contemplar e a que nós devemos atender em tudo o que fazemos, nomeadamente no âmbito de inovação. Portanto, ter algum conhecimento sobre este contexto, sobre o impacto que tem, nomeadamente a nível de modelos de negócio, é fundamental. E, portanto, é esta perspectiva que nós queremos dar aqui aos nossos executivos. Visual Thinking, porque o pensamento visual é muito relevante. Nós não temos que ser designers, nem pouco mais ou menos, o meu background é de gestão, para utilizar Design Thinking, mas sabermos o poder da comunicação visual, ou conhecermos o poder da comunicação visual é interessante, e neste módulo, basicamente, proporcionamos aqui aos participantes uma forma muito simples e didática de se expressarem visualmente, se assim o entenderem, e na medida em que o entendam. Portanto, é um módulo muito interessante. Depois, um módulo específico de Service Design, e, portanto, como é que nós aplicamos o design ao desenho o design aqui à concepção de serviços. Um outro módulo muito interessante que consiste em visitarmos uma empresa que adotou o Design Thinking em larga escala ou em determinadas equipas e aprendermos com a sua experiência, portanto, termos não apenas a oportunidade de visitar esta empresa, de conhecer as pessoas, ouvi-las em discurso direto, mas aprendermos também com os benefícios, com as dificuldades, com os desafios que elas tiveram na adoção do Design Thinking na sua organização. Depois, entretanto, avançamos para um módulo de geração de insights, que está muito relacionado com a segunda fase da metodologia, com a definição, e também nesta fase teremos um outro módulo complementar, relacionado com a gestão da inovação nas organizações, porque tipicamente o Design Thinking entra muito bem no âmbito da inovação, não só, mas também. E depois continuamos com módulos que nos levam para a terceira fase da metodologia, quando começamos a entrar então no território da solução, porque até aqui estivemos no território do problema, e portanto módulos que têm a ver com a capacidade e relacionado com técnicas de gerar ideias, de desenvolver conceitos, estruturar soluções ou eventuais soluções, para avançarmos então com módulos que se relacionam com prototipagem e teste, com cocriação, e portanto permitem, e temos nesta barra colorida esse desenvolvimento, permitem que as equipas, os participantes, vão aplicando na prática ao seu projeto os conhecimentos que estão a adquirir ao longo do programa. E, portanto, ele culmina no dia 30 de junho com a apresentação dos trabalhos, sendo que esta apresentação, o que nos interessa mais nesta apresentação é que seja um momento de celebração, um momento muito gratificante para os participantes. Interessa-nos naturalmente os outcomes de cada um dos projetos, mas interessa-nos muito mais a experiência que foi vivida pelas pessoas, pelos participantes, os benefícios que recolhem, as dificuldades que encontraram, a partilha de experiências que podem fazer. Adoramos quando existem falhanços para ser partilhados e como é que nós devemos extrair aprendizagens desses falhanços para falharmos cada vez menos ou falharmos de forma cada vez mais inteligente. Prototipagem e teste é um bom mecanismo para falhar de forma inteligente. Portanto, este momento de apresentação dos trabalhos é um momento normalmente muito entusiasmante para todos e muito desejado por todos. De forma prática, o que é que valerá a pena dizer ainda sobre o programa? Como eu disse, inicia-se a 20 de abril, termina a 30 de junho, ele vai desenrolar-se às quintas e sextas-feiras, não todas, mas enfim, as sessões, quando existem, tipicamente são às quintas e às sextas-feiras, das 18 às 21h30. Para quem está preocupado ali com uma eventual ponte em junho, nos feriados de junho, avanço desde já que não teremos uma sessão numa sexta-feira, 9 de junho, tivemos esse cuidado e essa sessão será antecipada para uma terça-feira, a 6 de junho, portanto, para quem isso é uma preocupação, eventualmente até por compromissos que já tenha assumido, podem ficar absolutamente descansados, e é um formato presencial. A experiência presencial aqui é determinante, faz parte da riqueza do programa. Dito isto, vale a pena que saibam que nós temos todas as condições para, em algum momento em que tenham necessidade, enfim, não possam comparecer,
em que estejam fora do país ou estejam noutra zona, o que for, e que tenham que se ligar remotamente. Nós temos todas as condições para que isso possa acontecer. Sempre que isso acontece, a implicação é que o vosso grupo, a vossa equipa de trabalho, vai ter que se ligar a vocês, e portanto vão aqui a tecnologia digital vai ser fundamental. Do ponto de vista excepcional, funciona otimamente. A regra é que o formato seja então presencial para tirar máximo partido desta experiência. De resto, gostaria de adicionar 2 ou 3 pontos fundamentais. A equipa docente, que é uma equipa espetacular. Qualquer um dos docentes que está a dar o seu módulo tem experiência prática naquilo que está a lecionar e, portanto, é um profundo conhecedor dos conteúdos que está a lecionar. O Daniel Perdigão é um especialista em pensamento visual, em comunicação visual. O Daniel Santos é um service design super experiente, responsável pela equipa de service design da UI. O João Ribeiro da Costa, super experiente em tecnologias de informação, em transformação digital, diretor do programa de transformação digital na Católica também, enfim, um profundo conhecedor desta área. O Paulo Nuno Lopes também um profundo conhecedor da área de inovação e combina frequentemente liderança com mudança, com inovação e, portanto, tem uma enorme experiência para partilhar. Portanto, temos um corpo docente espetacular neste programa. E se calhar aqui aproximando-nos já mais do final e preparando para passar a palavra e para avançarmos para o Q&A, diria o seguinte: este programa, pela forma como está estruturado e pelo facto de se centrar na metodologia Design Thinking, permite o desenvolvimento de competências muito relevantes. Empatia, cada vez mais falada como uma competência crítica para as organizações. Pensamento crítico. O desenvolvimento de mecanismos que permitem uma aprendizagem ativa. A própria metodologia Design Thinking e os loops de aprendizagem e teste são um exemplo disso, de uma forma estruturada e clara de termos estes mecanismos ativos. A criatividade, um aspecto muito importante, a resolução de problemas complexos. Ainda há pouco víamos numa das definições de Design Thinking que a metodologia é especialmente interessante, especialmente relevante para a resolução de problemas complexos, sejam eles externos à organização, sejam eles internos. Depois, a capacidade de colaborar, muito mais. Técnicas específicas de colaboração, técnicas para influenciar a colaboração à vossa volta e, obviamente, capacidade para inovar. Um caminho para inovar, uma estrutura e um toolkit super robusto a este nível. Portanto, são competências muito relevantes que, por exemplo, quando vemos este estudo ou este relatório do World Economic Forum, basicamente o que podemos ver é que várias destas competências integram o top 10 das competências mais relevantes, enfim, de acordo com este report para 2025. A inovação, a aprendizagem ativa, a resolução de problemas complexos, pensamento crítico, a criatividade. Portanto, fazendo este programa, participando neste programa, estão não apenas a aprofundar o conhecimento sobre Design Thinking, sobre todas as ferramentas que nós utilizamos no âmbito desta metodologia, mas também, e isto é muito importante, a desenvolverem vocês próprios competências que são absolutamente críticas no presente e no futuro próximo. Como benefícios, o que é que eu destacaria? Por um lado, na forma como estruturámos o programa, pela sua aplicação muitíssimo prática, a possibilidade de emergir aqui no mindset do Design Thinker, enfim, que se desenvolve a vários níveis, muito experimentalista, centrado nas pessoas, muito criativo, muito explorador, muito curioso. O conhecimento da abordagem de forma profunda, integrada, o conhecimento de ferramentas específicas para cada uma das suas fases, a capacidade de desenvolver então competências que são críticas nos dias de hoje. A aquisição acelerada de conhecimentos, isto é muito importante, volta ao que eu disse numa fase mais inicial, o saber fazer é o nosso foco. Portanto, o que nós queremos é que as pessoas, enfim, os executivos que frequentam este programa, saiam no final a saber fazer. Não é ter ouvido falar, não é ter uma noção, não é saber descrever, é saber fazer. Isso é muito importante para nós. E depois, aquilo que é evidente, a capacidade para identificar novas oportunidades de inovação, mais do que as identificar, para as concretizar, e terminava com isto, muito importante, nós, enfim, vamos criando uma comunidade, não é? Os vários participantes das várias edições, mantemos-nos em contacto,
e constituímos a nossa própria rede de suporte, enfim, e os testemunhos que eles nos deixam, pessoas que continuam muito próximas de nós, dão-nos muito talento e são o maior certificado que nós temos do impacto que podemos ter nas pessoas e nas organizações. E sobre isto, sobre esta rede de suporte, sobre estes design thinkers que se vão conhecendo e que vão mantendo relações muito fortes, referia só este aspecto, um detalhe, mas que é bastante interessante. Fazemos também questão de sempre possível cultivar isto, por exemplo, quando fazemos a visita, no âmbito do programa fazemos a visita, como eu dizia, a uma empresa que terá adotado o design thinking para ouvirem discurso direto. Para essa visita nós convidamos sempre os alunos de edições anteriores do programa Design Thinking e, portanto, cada participante sabe que tem a oportunidade na edição seguinte de conhecer uma nova empresa, uma nova realidade e também novos design thinkers para alargar a sua rede. E é isto. No essencial era o que tinha preparado para partilhar convosco. Estou completamente disponível para responder às vossas questões, às curiosidades, às dúvidas, enfim, para falar convosco. Nuno, passo-te a palavra. Muito bem. Tiago, obrigadíssimo. Vamos então dar aqui sequência às perguntas que já temos no Q&A, entretanto reforçando, para todos aqueles que tiverem interesse, por favor, adicionem nesse mesmo espaço. A primeira pergunta, eu acho que isto foi dito durante a apresentação, mas vale a pena reforçar. Posso escolher um caso concreto da minha empresa para ser trabalhado durante o programa? Sim, a resposta é clara, é sim. Pode propor um caso e os dois, vamos dizer assim, os dois filtros para cada caso proposto são os seguintes. Primeiro, eu tenho que avaliar esse caso e verificar se é válido para uma abordagem de design thinking e se enquadra no âmbito do programa, nomeadamente quanto à sua duração, ou levando em linha de quanto à sua duração. 2, nos casos em que seja proposto um número superior ao número de equipas que teremos a trabalhar os vários projetos, avançarão os casos que suscitam mais entusiasmo, mais interesse nos participantes. Portanto, a resposta é sim, pode ser proposto claramente, depois as condições para avançar são estas duas. Obrigado. Segunda pergunta, é possível fazer o programa à distância? Esta posso responder eu. Ser possível nós não recomendamos de todo. E qualquer candidatura que seja colocada nesta base terá de ser avaliada. Isto por um simples motivo, porque a experiência do programa de facto reside maioritariamente em presencial. Os espaços de network, o trabalho de grupo, toda a envolvência implica de facto, sendo um programa altamente experiencial, que seja de facto feito em sala. E, portanto, nós aqui não recomendamos de todo sequer essa hipótese a ser colocada. Como o Tiago disse bem, o programa está num formato presencial live virtual, ou seja, nós temos todas as condições para salvaguardar quem não possa estar em sala, mas recomendamos vivamente que isto seja limitado ao estritamente necessário. É claro que acontece por motivos profissionais de última hora, por questões de saúde, estaremos salvaguardados. Agora, a experiência, de facto, que temos aqui a desenhar, e também com base no feedback dos participantes de edições anteriores, é que, de facto, é muito importante estar em presencial e, portanto, reforçamos isso claramente. Terceira pergunta, quanto tempo deverá ser dedicado ao estudo ou trabalho fora das sessões? Bom, é uma boa pergunta. Esse tempo varia de pessoa para pessoa, tem muito a ver com a ambição, com a disponibilidade, com a ambição quanto ao nível de desenvolvimento do projeto, quanto à disponibilidade que tem verdadeiramente para dedicar ao projeto. Eu diria o seguinte, que a fase que tipicamente requer mais tempo é aquela fase inicial de empatia. Portanto, eu diria, aplicando aqui às datas do programa, tipicamente o mês de maio, e portanto será de esperar aí que nessas semanas, 2 a 3 horas, nessas primeiras semanas, extra sessões devam ser dedicadas ao projeto. Enfim, estou a falar em grandes números, se calhar 1h30, enfim. É de esperar isso, é a fase em que será preciso mais tempo. A partir daí, e isto acontece realmente com os projetos de Design Thinking, tipicamente o tempo que nós temos que dedicar aos projetos vai diminuindo ao longo do tempo. E, portanto, eu diria, a partir daí, talvez 1 hora por semana extra sessão. Muito bem. Há aqui uma informação adicional que é solicitada, que é qual é o custo da formação. Nós aqui podemos ajudar também. Antes de dar essa informação, peço para que, caso tenham mais questões, por favor, as coloquem
no chat, caso contrário nós depois teremos então em condições de encerrar. O programa neste momento está avaliado em 2.950 euros, isto é o PVP. Há várias modalidades de pagamento disponíveis para particulares, entidades para empresas, há depois uma questão de faturação a tratar. Teremos todo o gosto em auxiliar nessas questões, pedimos que nos contactem através do website para depois podermos dar sequência e não fatigar-nos demasiado com este tema aqui no webinar. Mas fica esta informação disponível. Tiago, aproveito uma última questão. Algum conselho para quem quer fazer o programa, de algum trabalho prévio ou de algum conteúdo adicional que os possa elucidar nesse sentido? Alguma recomendação de leitura, chamemos assim? Sim, nós depois até no e-mail podemos fazer algumas sugestões. Eu diria que para quem tem interesse no Design Thinking, muito facilmente encontra referências na McKinsey, para quem seja assinante da Harvard Business Review, vários artigos da Harvard Business Review relativamente a Design Thinking. Portanto, eu diria são McKinsey, Harvard Business Review, MIT são excelentes referências para encontrar conteúdos sobre Design Thinking. Para quem queira ter um conhecimento mais abrangente do impacto que o Design Thinking pode ter nas organizações, o livro que eu referi no início, do Roger Martin, seria uma excelente recomendação, diria eu. Temos aqui uma pergunta: que tipo de materiais de literatura são fornecidos? Então, nós, ao longo do programa, vamos fornecendo artigos, documentação específica, que está incluída no programa e que está estritamente relacionada com a abordagem Design Thinking e com as frameworks, com as ferramentas que nós vamos introduzindo ao longo do programa. Portanto, tudo isso está incluído, esses artigos, essa documentação faz parte desta experiência imersiva. Para além daquilo que nós fornecemos do ponto de vista de documentação, existem referências bibliográficas que nós partilhamos e que nós, livros, nomeadamente, artigos complementares que nós recomendamos. Muito bem. Creio que não há então mais perguntas. Resta-me agradecer a presença de todos os que se juntaram a nós neste fim de manhã. Tiago, muito obrigado pela apresentação. Obrigado a da todos. nossa parte, toda a equipe da Formação Iniciativa está ao dispor. E o resto, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, bom dia.